Boa noite, gente. Meu nome é Jussara. Hoje eu, juntamente com a Ana Beatriz, Bruno Sampaio, iremos falar um pouco sobre neuroanatomia de encéfalo e cerebelo. Aqui é o nosso roteiro, vamos falar um pouco sobre o conceito geral, caso clínico, anatomia macroscópica, aspectos clínicos, camadas do córtex cerebelar, conexões cerebelares, hipotálamo, tálamo, epitálamo e subtálamo. Bem, para a gente falar um pouco sobre o sistema nervoso, e para poder situar vocês, fizemos essa divisão, né? Para poder ficar mais esquematizado. O sistema nervoso, ele é dividido no central e periférico. O central, ele consiste no encéfalo, medula espinal. O encéfalo tem o cerebelo, tronco encefálico, e o cérebro, ele tem o telencéfalo e o diencéfalo, que é aqui a gente fica. No tronco encefálico tem o mesencéfalo, ponte e bulbo, e aqui também tem o cerebelo, que eu irei falar um pouco. No periférico, também é dividido em nervos e gânglios. Os nervos possuem a divisão de encefálicos, espinhais, e os gânglios sensitivos e espinhais. Então, para a gente falar um pouco sobre o cerebelo, ele parece, né, um pouco com o cérebro. É como se fosse um cérebro pequeno. E aí ele tem, né, a substância cinzenta e a branca. A cinzenta, ele vai circundar a branca e pela postura, também por promover a coordenação com as funções cognitivas. E aqui, né, vou falar um pouco sobre os limites, a estrutura, os núcleos, as funções e os sinais e sintomas. Bem, limites, ele tem 3 limites, que é o limite superior, o posterior e o inferior. O limite superior, ele está aqui, ó, na tenda do cerebelo, ou seja, é uma membrana que ela vai estar aqui separando o lobo occipital do cerebelo. Já o limite posterior vai estar aqui nessa parte do osso occipital. E já o inferior está aqui na parte mais dorsal do tronco encefálico. Aqui é o quarto ventrículo, aqui é o tronco, a ponte e o bulbo. E aí, onde é que ele fica? Aqui, né, eu fiz essa montagem só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Ele fica aqui nessa parte, né, aqui é a parte óssea, na fossa posterior do crânio. Então, aqui a gente vê. E eu quero que vocês foquem bastante aqui, eu acho que vocês conhecem, que é o forame magno, né, aquele forame grandão. Então, ele vai passar aqui o tronco encefálico, aqui, e observe que o cerebelo fica na parte dorsal. A gente percebe aqui que ele, essa parte aqui é dividida em lobo rostral, que é anterior, lobo caudal. Aqui tem a fissura prima, que é uma fissura que divide os 2 lobos. Aqui é o vermes. Esse vermes, ele é responsável também pela fluência da fala. Aqui tem um lobo semilunar, caudal. E tem outras estruturas aí. Sara, desculpa te interromper. Só é porque tá travando muito a apresentação. Talvez seja melhor desligar a câmera. Deixa eu... É a internet que não tá legal. Então, ficou melhor agora? Ficou melhor. Desculpa. Não tem nada, não. Aqui, a gente vê o lobo rostral, e aqui é o lobo flóculo nodular. Ele vai ser importante, né, pelo equilíbrio, pela postura, e ele é formado pela parte do flóculo e um pedacinho aqui do vermes. Aqui eu quero também focar para vocês verem a tonsila. Na próxima imagem, a próxima imagem que eu vou passar, vocês vão ver mais, porque ela tem uma importância clínica. Aí eu vou falar mais sobre ela. Aqui no pedúnculo vai passar, né, fibras aferentes e eferentes, que vai lá para o sistema nervoso central. Então, aqui é o pedúnculo superior, né, cerebelar superior, o médio e o inferior. E aqui é o quarto ventrículo. Aí eu trago aqui para vocês algumas
imagens, né, do Atlas, né, são de peças anatômicas mesmo, para a gente ter uma ideia melhor. Então, aqui, a gente vai observar que tem a tonsila. Foi essa imagem que eu estava querendo focar para vocês. A tonsila, vocês observam que ela está aqui, muito próxima do bulbo e da ponte. Então, quando ocorre, né, uma hipertensão craniana, lembra que eu falei para vocês focarem lá no forame magno? Pois é, quando ocorre uma hipertensão, vai acontecer que a pressão vai ser tão grande que vai pressionar a tonsila para o forame magno. Então, ela vai acontecer uma herniação e ela vai começar a afetar o bulbo, porque está muito próxima. E o bulbo, ele coordena a respiração. Então, esse indivíduo, quando acontece isso, esse indivíduo vai a óbito. Então, porque é uma estrutura muito importante para a gente. Então, aqui nessa imagem, eu vou mostrar a tonsila e os hemisférios, né? O hemisfério cerebelar direito e o esquerdo. Aqui nessa outra imagem, né, que é uma vista anterior do cerebelo, a gente vê os pedúnculos, que eu mostrei lá na outra imagem. Aqui é o foco. Lembra lá que eu mostrei para vocês do lobo afóculo nodular? Então, e aqui é a tonsila vermis, né? Só para mostrar. Aqui é na vista posterior, também as mesmas estruturas, não vou repetir. E aqui é no corte horizontal, né? Se você pega não tem como eu mostrar agora, né? Tô com a câmera desligada. Mas se você pega o cerebelo e corta, assim, ele tipo no meio. Aí você vai ver aqui. E nessa imagem, o que é importante, assim, pra gente? A gente vê as folhas cerebelares, parecem uns raminhos, parecem folhas mesmo. E, tipo, elas vão mostrar como se fosse... Elas têm, né? Algumas pessoas conhecem como árvore da vida, porque parece uma árvore mesmo. Então, se você pegar uma peça dessa, com certeza você vai saber que é um cerebelo. Aqui é o quarto ventrículo, o vermes, aqui é o pedúnculo. Bem, aqui é no mesmo corte horizontal, mas aqui eu só vou mostrar mesmo o núcleo denteado. Esse núcleo denteado, ele, para mim, ele parece uma cobrinha, mas no livro fala que parece um saco. Aqui é a formação reticular lá no mesencéfalo é responsável pelo sono e vigia. No bulbo é mais pela questão da postura, regular a postura. Aqui no corte sagital, que é tipo um corte assim, você vê o cerebelo assim no meio, aí você corta ele, não dá nem para explicar muito. Mas aqui eu tenho outra imagem para mostrar melhor as estruturas. Só vou focar mesmo aqui, a gente vê nessa parte aqui a fissura primária, aqui o lobo anterior, aqui o lobo posterior, aqui bem pequenininho, ó, lembra lá do lobo foco nodular? Ele aqui, ó, esse pedaço aqui. E aqui, não sei, próxima imagem. Aqui é o mesmo corte, mas só vou mostrar aqui a parte do córtex cerebelar. Aqui, essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui no cantinho fica a língula. Aqui o lobo central, o cúmen, o declive, o fólio, o tuber, pirâmide, a úvula e o nódulo. E aqui o quarto ventrículo. Então, gente, eu falei daquelas estruturas porque é importante a gente conhecer, né? Porque para depois a gente ver as vias e as outras relações para ficar mais didático para a gente. Saber do que a gente está falando, né? Aí agora eu falo um pouquinho sobre os núcleos. Quem vai aprofundar mais um pouco vai ser Bruno. Mas, como eu tinha dito para vocês, lá nas peças a gente vê com mais nitidez o núcleo denteado. Olha ele aqui, ó, parece uma cobrinha. Então, esse núcleo, ele é dentro dele tem substância branca e vai sair fibras eferentes. Aqui do lado, a gente vê o núcleo emboliforme. Ele tem uma forma de ovo, ovoide. Aí eu lembro assim, emboliforme, forma de ovoide, de ovo. Já o globoso são bolinhas, né? Que pode ser são células, pode ser uma ou mais. E aí elas têm essa forma assim de um círculo. Aí do lado tem o fastígio. Então assim, desses núcleos, o maior é o denteado, mas em forma assim de círculo, o maior
é o fastígio. Ele parece uns olhinhos, se você olhar aqui bem. Então, esses núcleos, eles são neurônios multipolares e seus axônios, eles vão levar essas fibras eferentes que vão passar aqui no pedúnculo, tanto no superior como no inferior. Então, assim, quero que vocês coloquem isso bem na cabeça, né? Fibras eferentes, que a gente vai ver lá na parte da via. Aí vem o trajeto da via cerebelar. Então, existem as fibras aferentes, aquelas fibras lá que saem, que vão sair do córtex, a inflamação. E tem as eferentes. Aqui as aferentes, vamos ver que o trato córtico ponto cerebelar, que é aquele do córtex, vai estar aqui na ponte e vai para o cerebelo. A outra via é qual? É a via córtico-livar. Ela vem, passa aqui e vem. Outra via aferente. Aí essa outra via aqui é a córtico-livar. Essas vias que eu estou mostrando, ela é um córtex cerebral. Fibras aferentes cerebelares, mas elas são das medula. Então elas vão ter o nome espino. Então aqui tem a trato espino-cerebelar anterior. Ó, ela passa aqui, ó, na medula, vem para o cerebelo. E tem a espino cerebelar, cadê? Posterior. Ela vem aqui por trás e faz aqui esse percurso. Aí eu quero destacar aqui, para vocês verem aqui, aqui, ó, quer dizer, aqui, esse nervo, o nervo vestibular. Aí você vê que ele está próximo, né, do cerebelo. E aí os núcleos vestibulares também estão próximos. Mas depois a gente vai ver mais lá na frente a relação. Aqui são as fibras eferentes. Então, as fibras eferentes, vai ter que saem as fibras eferentes, pois é, vai ser aqui. Ó. Aí tem a via globoso emboliforme rubra, ou seja, sai aqui do núcleo globoso, aquele lá que tinha duas células, e junto com o emboliforme, e aí eles vão para o núcleo rubro, aqui. Ó. Aí aqui, a gente vê a outra via, ó, essa via dentotalâmica. Então, vem do denteado e vai para o tálamo. O tálamo é tipo esse negócio aqui grande, assim, ó, como você vê, bem destacado, uma estrutura bem destacada, é o tálamo. Aí aqui, a gente tem a via fastígio vestibular. Então, vem do fastígio e vai para o núcleo vestibular. E aí a gente tem a fastígio reticular. Ou eu falei errado, esse aqui, ó. Fastígio vestibular vem aqui, para o núcleo vestibular, e a fastígio reticular vem para a formação reticular. Essas duas aqui, globoso emboliforme, que eu tinha dito, adentotalâmico, elas são responsáveis pela eferência da atividade motora ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. Já as outras duas... Gente? Oi, Sara, pode falar. Tá falando, né? Ai, porque apareceu um aviso aqui, pensei que tinha caído. E já as outras duas, elas estão responsáveis pela influência do tônus muscular. Essas de fastígio reticular e fastígio vestibular. Aqui é um resumão de todas as conexões do cerebelo, que eu tinha dito antes, só para poder ilustrar. E, resumindo, é o quê? No córtex cerebral, né, vai mandar o comando para poder realizar um movimento, só que o cerebelo, junto com os núcleos da base, eles fazem o quê? É como se modulam esse movimento, é como se eles aperfeiçoar esses movimentos. Então, aí, eles têm essa função de reparar esse movimento, que é mandado do córtex. Então, assim, ele aperfeiçoa esses movimentos finos. A gente vai ver mais lá nos sinais e nos sintomas. Aqui, os sinais e sintomas. Então, o que é a ataxia? A ataxia
é uma desordem, né, no movimento. O movimento ele fica descoordenado. E aí eu trago essa imagem para vocês verem melhor. Deixa eu ver se consegue passar, né? Bia? Bia? Oi, oi. Tá ouvindo? Teria como você compartilhar? Tem sim. Peraí, vou botar agora. Você compartilha o slide que eu vou explicando? Pode ser? Pode, só... É porque a internet tá ruim, tá, vai cair. Pode soltar o vídeo de ataxia. Então, a gente vai ver que a gente vai dar um estímulo para ele, pedir ele para poder colocar o dedo no nariz. Só que na hora que ele faz, a gente vai ver que ele não vai conseguir, fica balançando, sabe? Uma coordenação. Então, a gente vê que o braço vem, mas na hora de tocar no nariz, ele começa a fazer movimentos finos. Vou mostrar aqui no vídeo. Ele vai colocar para vocês verem como é que fica. Então, isso é a ataxia, né? Essa perda de controle muscular. No segundo vídeo, a gente vê a disdiadococinesia, ou seja, o quê? É a incapacidade de executar movimentos rápidos e alternados. Então, você pede para o paciente para ele baixar a mão e levantar e fazer de forma rápida. E aí, quando o indivíduo ele tem uma lesão cerebral, ele não consegue fazer. Então, assim, ou ele faz o movimento com as duas mãos, de forma síncrone, ou faz lento, ou faz coordenado. Já a marcha, quando há uma normalidade na marcha, a gente vai observar que esse indivíduo, ele vai ter, a base dele ele fica larga, e aí ele vai ter essa questão de incoordenação, vai ficar cambaleando, e vai dar uma caída, o ombro dele para o lado da lesão, o membro fica caído. Quer ver? Eu quero mais para frente um pouquinho, quer ver? Vocês vão ver. Fica parecendo uma marcha de uma pessoa bêbada. Aí vocês veem que ele fica cambaleando. Já existe também, né, as perturbações dos movimentos oculares, que é o nistagmo. Então, quando a pessoa ela olha na horizontal, o olhar fica na horizontal, vai acontecer essas vibrações, né, essas oscilações no olho. E isso é porque ocorre ataxia, que é a desordem muscular, nos músculos que estão envolvendo o olho, entendeu? E já no próximo vídeo, a gente vê os distúrbios na fala, que é a disartria. Então, assim, os músculos que estão envolvendo a laringe, né, onde sai ali a fonação, o ar, para poder sair a fonação, a voz, eles vão ficar, né, vai sofrer ataxia, uma desordem. Então, a fala desse indivíduo vai ser uma fala, assim, meio que embolada, arrastada. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês o áudio. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí, para vocês terem uma ideia. ¿Escuchar? ¿A qué te dedicabas anteriormente? ¿En qué consistía tu trabajo? Cuéntanos un poco. Pues tenía una empresa de limpiadoras y junto a la
veces que es una categoría inferior a Era só isso. Era só isso. Vocês conseguiram escutar? E aí, pode passar, amiga. Tá no do hipotonia agora. Aqui no meu travou. Peraí. Agora foi. Não, foi. Mas eu vou falando. Aqui não travou. Ó, e marcaram, né, por uma resistência, né? Então, eu trago essa imagem para vocês verem como é medido, né? Então, na hipotonia, a gente vê uma fraqueza, uma resistência. Então, tem pouco tônus. E... Tu passou, amiga? Eu não tô lembrada. Agora foi. Aí vai ter as alterações posturais, como eu tinha dito, como vocês perceberam, lá na marcha. Então, vai ficar cambaleando. E tem as perturbações dos reflexos. Então, aí você vai testar o tendíneo, né? E aí, você vai observar... Pode passar o vídeo, amiga. E aí você pode observar que o reflexo aí, tendíneo, ele vai ficar oscilando por bastante tempo, vai balançar, sendo que vai ficar como se fosse um pêndulo, um movimento. Oi? Eu passei para síndrome agora. Sobre a síndrome. Ah, sim, agora que apareceu. As síndromes cerebelares. A síndrome, existem essas duas síndromes, né? A síndrome de Verne, onde ocorre um blastoma no verme, vocês lá anteriormente, vai atingir o sistema vestibular e aí vai acontecer a incoordenação. Tanto muscular, que vai envolver a cabeça, e aí esse lobo está responsável aí pela questão do equilíbrio. Sara? Sara? Tá cortando muito o áudio. Os movimentos dos membros e vai ter a oscilação daquela. Sara? Será que ela caiu? Provavelmente caiu mesmo. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa. Gente. Voltou? Voltou, Sara, pronto. Ai, meu Deus. Minha internet, eu peço desculpa, gente. Meu Deus. Então, que eu tava falando. Eu parei onde? Na hora que caiu? Começou a falar meduloblastoma, aí envolvimento do lobo foconodular e caiu. Então, aí ele vai envolver o sistema vestibular, então vai trazer incoordenação muscular, que vai envolver a cabeça e o tronco. Essa cabeça vai ficar oscilando para frente, E aí tem também a síndrome hemisférica cerebelar, onde ocorrem os tumores do hemisfério cerebelar, aí atinge os movimentos dos membros, e aí vai ter, como eu mostrei lá na imagem, vai ter a oscilação da queda para o lado da lesão. E aí vai ter o nistagmo, atraso para iniciar os movimentos e a incapacidade de mover esses membros. Pode passar. Aí aqui é o músculo cerebelar. Como lá, né, como eu disse para vocês, que o cerebelo ele é muito parecido com o cérebro, né? Então, no cérebro, a gente
vê também, né, esse homúnculo, só que aqui, a diferença é que no cérebro, ele é contralateral, né, que as fibras, elas cruzam, então quando há uma lesão numa região, você vai ter, né, o sintoma em outra. Já aqui no cerebelo, não, porque as fibras, elas vão tornar, ter um novo cruzamento, e aí, o lugar lesionado vai ser o mesmo lugar do sintoma. Então, aqui, nessa parte, né, do meio, que é o córtex do vermes, que é essa parte longitudinal que a gente está vendo aí, ele vai, né, influenciar nos movimentos do pescoço. Você vê o bonequinho aí, a parte do pescoço dele, a parte do ombro, do tronco, do abdômen e do quadril. Acho que vocês estão vendo, né? Já mais na parte ali, né, lateral do verme, então essa parte, zona intermediária, acho que vocês estão vendo melhor. Ele vai estar responsável pela parte da musculatura distal, então são as mãos e os pés. E na zona lateral, cada hemisfério vai estar responsável pelo movimento de todo o corpo. Então, vai ser uma avaliação consciente do movimento. Pode passar. Pode passar, amiga. E aí, tem outro, né, de doenças comuns, a gente tem intoxicação aguda por álcool. O álcool, a gente percebe, né, que os sintomas do cerebelo, eles são muito, assim, parecidos com a embriaguez, né? E aí a intoxicação aguda é uma ação, né, que o álcool, ele vai atingir os receptores de GABA que ficam nos neurônios cerebelares. Então, também, né, as mães, né, na gestação, quando faz uso abusivo de álcool, algumas crianças, elas podem nascer, né, com problemas aí relacionados ao cerebelo. Pode passar. Outras doenças comuns do cerebelo, né, podem estar envolvidas com as más formações, né, do cerebelo, o traumatismo. Foi mal se atrapalhar de novo. É só porque tá muito baixo o som. E a trombose. Passou? Oi? Pode passar, passou? Tá no doenças comuns do cerebelo. É esse slide que você quer? Não entendi. Oi. Sara, você quer doenças comuns do cerebelo? Tá nesse slide. Eu já expliquei, não apareceu explicando, não? Não, é porque o áudio tá com uma interferência e tava muito baixo. Ah, desculpa. Ai, meu Deus. Agora melhorou? Melhorou, agora tá ótimo. E nas doenças comuns, né, a gente tem as malformações do cerebelo. Então, também tem os traumatismos, as infecções e os tumores, esclerose múltipla e a trombose. Pode ir passar, amiga. E aí, gente, eu trago um caso clínico, e aí eu gostaria de que você depois me respondesse, né? 2 médicos conversavam na rua quando um virou para o outro e disse: olha aquele homem ali, veja como ele está andando, ele não balança o braço direito. O braço está parado ao seu lado. Será que ele tem uma lesão cerebelar? Vocês acham o quê? Podem colocar no chat, gente. Vocês acham que sim, que não? Então, é para adiantar. Então, quem falou que sim, acertou, porque uma pessoa que ela tem uma lesão unilateral de um hemisfério cerebelar, como eu mostrei anteriormente, ela demonstra ausência na coordenação
entre os músculos, né? Tanto o músculo agonista, como também o antagonista dos movimentos da articulação, vai estar comprometida nesse mesmo lado da lesão. Então, quando esse indivíduo ele deambula, uma pessoa normal ela vai balançar os braços dos dois lados, mas quando tem uma doença, essa atividade ela é perdida no lado da lesão. Lembra lá do músculo? Então, fica comprometida. É isso. Pode passar. Bruno, eu só vou te passar o controle, que aí você consegue passar aí. Só, peraí. Pronto. Foi aí pra você? Oi. Beleza. Mas eu não tô conseguindo ligar minha câmera. Alguém tá me vendo? Ah, tá. É porque... Calma aí, eu vou tirar o controle. Liga sua câmera e eu te passo. Calma aí. Pronto, pode ligar aí. Pra mim não tá indo aqui, não. Tá. Tá indo, mas tá travando aqui. Apareci? Pra mim, não. Tá? Parece que tá te bloqueando. Você aparece e some rapidinho. Então vai sim mesmo a câmera. Tá, eu vou te passar aqui. Calma aí. Nada de câmera, né? Não. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Depois de toda essa exposição feita por Jussara, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a parte microscópica, né, do cerebelo. Então, a citoarquitetura do córtex cerebelar. Então, como já foi colocado por Jussara, o nosso cerebelo ele é composto por substância cinzenta e substância branca. E o córtex cerebelar ele vai compreender a parte relacionada à substância cinzenta. Essa substância cinzenta, ela compreende 3 camadas: a camada molecular, a camada das células de Purkinje e a camada granular. Não está passando. Está passando para vocês? Ainda não, mas eu acho que se você apertar, vai passar. Aperta aí pra ver. Foi. Estou apertando. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo a secção histológica perpendicular do córtex cerebelar. Então, vemos aqui, com a ajuda de corantes fluorescentes, né, a camada molecular, que é essa camada que está em verde, e a camada granular, que está em azul. Essa camada aqui em vermelho, né, mais interna, representa a substância branca. Se a gente ampliar a imagem, a gente vai ver que entre a camada molecular e a camada granular tem uma camada intermediária, que é a camada das células de Purkinje, essas células que estão aqui entre uma e outra, meio que um tom branco, azul claro. Essas células elas são fundamentais para as conexões que ocorrem, né? No caso, a comunicação do córtex cerebelar com todo o sistema nervoso. E eu vou falar mais para frente um pouquinho. Então, se a gente ampliar ainda mais essa imagem, a gente vai perceber que as células de Purkinje, elas possuem uma árvore dendrítica, que no caso são essas ramificações aqui, bastante densas, como vocês podem perceber. E essas ramificações elas vão se expandindo ao longo de toda a camada molecular do córtex cerebelar. Essa parte aqui, oval, é o núcleo, no caso da célula, e mais para baixo, infelizmente a imagem cortou, mas teriam os axônios das células de Purkinje, que são extremamente extensos. Então, eu achei mais didático falar da camada mais interna para mais externa, né? Porque aí eu vou mostrando as ramificações e eu acho que dessa forma seria mais interessante. Então, a camada mais profunda é a camada das células granulares. Nela a gente vai encontrar a célula que dá nome à camada, né? A célula granulosa. Elas
vão projetando, né, seus axônios sentido a camada molecular. E quando chegam lá, eles bifurcam, formando essa estrutura aqui em T, que se chama de fibras paralelas. Essas fibras, elas crescem em direção perpendicular aos detritos das células de Purkinje, com quem realizam trocas sinápticas. Além disso, as células granulares, elas também realizam trocas com as células de Golgi, que também estão presentes aqui na camada granular, e com as fibras musgosas. A segunda célula que eu vou apresentar para vocês é a célula de Golgi. Como eu falei, também está presente na camada granular, e ela é do tipo inibitório. Eu não falei para vocês, mas a célula granulosa, ela é a única célula do córtex cerebelar que é do tipo excitatório. E a célula de Golgi, ela vai fazer trocas sinápticas com os dendritos das células granulares e com terminais axônicos das fibras musgosas. Posteriormente, temos a camada das células de Purkinje. As células de Purkinje, eu arrisco dizer que seria as células mais importantes do córtex cerebelar, porque elas vão estar em contato com todas as outras células do córtex e com as fibras musgosas e trepadeiras. Elas trabalham com o neurônio inibitório, né, do tipo GABA, possuem uma densa árvore dendrítica, que vai se espalhar por toda a camada molecular, e seus axônios, eles vão se prolongar até os núcleos profundos do cerebelo, aqueles que Sara mostrou lá atrás, e eu vou mostrar novamente mais para frente. Eles fazem contato, como eu falei para vocês, com praticamente todas as células, né, do córtex cerebelar, e também com as fibras trepadeiras que vão se enroscar nos dendritos das células de Purkinje. Uma célula de Purkinje costuma fazer contato com apenas uma fibra trepadeira, ela pode fazer contato, troca sináptica, né, com até 10 células de Purkinje. Mas geralmente uma célula de Purkinje só faz contato, só faz troca sináptica com uma única fibra trepadeira. E também elas fazem troca com as células granulosas através das fibras paralelas. E por último, mas não menos importante, nós temos a camada mais externa, né, do córtex cerebelar, que é composta pelas células incestos e pela célula estrelada. Como vocês puderam perceber, as outras duas camadas, né, a camada da célula de Purkinje e a camada das células granulares, elas recebem a nomenclatura segundo as células que a compõem. Essa camada, diferentemente das outras, elas não possuem, né, ela é chamada de camada molecular, e o nome das células, né, célula incesto, célula estrelada, pelo que eu li em alguns livros e fontes que eu pesquisei, é devido à morfologia e estrutura dela, apesar de eu não ter achado tão semelhante, né, com o cesto, essa vermelha aqui, e com a estrela. Essa daqui talvez até possa parecer um pouco estrela, né, por conta das ramificações, e o pessoal talvez altere com pontos, mas não se assemelha muito, não. Então, pessoal, como vocês viram lá com Sara, as conexões do nosso cerebelo, elas podem ser tanto extrínsecas quanto intrínsecas. As conexões intrínsecas são essas conexões que vocês viram, acabei de mostrar, né, que ocorrem nas camadas molecular, granular e na camada da célula de Purkinje. Então, são as conexões que ocorrem dentro desse córtex. Enquanto que as conexões extrínsecas são as conexões que vão ocorrer fora, né, desse córtex cerebelar. E para que essas informações elas cheguem até o cerebelo e que elas saiam do cerebelo, é necessário que haja, né, vias de transporte dessas informações. O nosso cerebelo, ele recebe muito mais informações, né, cerca de 40 vezes mais informações que chega do que informações que saem. E essas informações que chegam, elas estão relacionadas com as vias aferentes, as vias de acolhida, né, que vão buscar as informações do sistema nervoso e enviar para o cerebelo.
E as informações que saem estão relacionadas com as vias eferentes. Essa relação vai ficar um pouco mais clara quando eu falar para vocês sobre a divisão, né, filogenética e a divisão longitudinal. Mas, de uma forma geral, as vias aferentes são as fibras musgosas e as fibras trepadeiras, que vão trazer as informações do sistema nervoso para o córtex cerebelar. E as vias eferentes, basicamente, a célula de Purkinje, como eu falei para vocês, elas possuem um axônio extremamente prolongado, então esse axônio ele consegue chegar até os núcleos profundos do cerebelo, levando as informações do córtex cerebelar. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês é um esquema do circuito cerebelar básico. Então, aqui a gente pode ver as fibras trepadeiras, né, e as musgosas. Elas vêm de diversas partes do sistema nervoso. E aí elas passam, né, antes de chegar diretamente ao córtex cerebelar, elas passam pelos núcleos profundos e dão uma leve carga excitatória. As fibras trepadeiras, elas continuam o percurso, né, até chegar aos axônios das células de Purkinje, com quem elas se enroscam, por isso, né, que o nome fibras trepadeiras, porque elas vão trepando nos axônios das células de Purkinje. E as fibras musgosas, elas vão realizar troca com a célula granular. As fibras musgosas acabam de forma indireta realizando trocas também com a célula de Purkinje, né, porque elas acabam fazendo contato com a célula granular. E aí a célula de Purkinje é a célula que vai levar essas informações que foram compartilhadas aqui, né, através das sinapses, até os núcleos profundos, né, do cerebelo. Então, o que chega de informação para o nosso cerebelo? Como eu havia dito anteriormente, o nosso cerebelo ele recebe informações, né, de diversas partes do sistema nervoso. Então, ele recebe informação do sistema vestibular, que está relacionado com a posição dos olhos em relação à cabeça e da cabeça em relação ao corpo. Então, seria uma relação, né, de equilíbrio para o nosso corpo. Da medula, que são informações que informam o grau de contração dos músculos, a tensão das cápsulas articulares e os tendões, e também do córtex, que são as informações oriundas de todas as partes do córtex cerebral. Como eu havia dito, as fibras aferentes e eferentes que conduzem as informações do cerebelo para todo o sistema nervoso está relacionado às divisões que eu vou apresentar agora. E a primeira delas é a divisão filogenética, que está atrelada às vias aferentes, ou seja, as vias que captam as informações do sistema nervoso e levam até o córtex cerebral. Nessa divisão, o cerebelo é dividido em vestíbulo, cerebelo, espinocerebelo e cérebro-cerebelo. Então, nessa imagem aqui que a gente está vendo, a parte que está em verde é a parte que está relacionada ao vestíbulo cerebelo. Compreende o lóbulo flóculo-nodular, que é essa parte aqui inferior, e ela faz conexão com os núcleos fastigiais e os núcleos vestibulares, que foram aqueles núcleos que Sara mostrou anteriormente. Posterior, nós temos o espinocerebelo, que é essa região aqui em roxo, lilás. Ela vai compreender o vermes, essa parte aqui, tá vendo? E a zona intermediária do hemisfério cerebelar. E essa região aqui, ela vai colher, no caso, informações que vão vir da medula espinhal. E ainda temos, na visão filogenética, o cérebro-cerebelo, né, que são as informações que vão vir do córtex cerebelar. Então, compreende a zona lateral, essa zona aqui que está em azul, e são as conexões que advêm do córtex cerebelar. Agora eu vou falar para vocês sobre a divisão funcional, né, do cerebelo, a divisão longitudinal, que é essa divisão aqui. Ela é muito mais funcional do que necessariamente anatômica. Então, tem a zona medial, que é essa zona aqui do meio, compreende a zona de vermes. Vocês estão
Vocês estão vendo? Acho que estão vendo. Vocês estão vendo meu mouse passando aqui na imagem? Sim, dá para ver sim. Que no caso está, né, vinculado ao núcleo faringeal e ao vestíbulo lateral, ou seja, tudo que vem do sistema vestibular, através do vestíbulo cerebelo, vai sair, no caso, pelo núcleo fativo vestibular lateral. Como eu falei para vocês anteriormente, a divisão que eu apresentei antes, essa daqui, está relacionado com as informações que vão chegar do cerebelo, né? Que vão chegar do sistema nervoso para o cerebelo. Enquanto que essa daqui são as informações que vão sair do nosso cerebelo, né? Depois de ter chegado ao córtex cerebelar, passado lá por aquele sistema que eu mostrei para vocês, né? Das células de Purkinje, das células granulares, enfim, elas vão sair. Então, a zona medial. Posteriormente, temos a zona intermedial porque fica entre, né, a zona média, que é a de vermes, e a zona lateral. Então, nessa região aqui vai dar vazão das informações pelos núcleos interpostos, formados pelo núcleo globoso e pelo núcleo emboliforme. E essas informações, elas são advindas do espinocerebelo. E, por último, nós temos a zona lateral, que está relacionada à via de saída pelo núcleo denteado, né, aquele que Sara falou que parecia com a cobrinha, das informações que chegaram do córtex cerebelar para o cerebelo. Então, só para poder fazer uma recapitulação, né, que eu acho que fica interessante, as conexões do vestíbulo cerebelo, como eu falei, o sistema vestibular está relacionado com a questão do equilíbrio, né, no caso da relação entre o olho e a cabeça e o corpo. Então, essas informações elas vão chegar do vestíbulo cerebelo, elas vão passar pelo lóbulo flóculo nodular, que é essa parte aqui em azul, e na hora de sair, elas vão sair pela zona... Elas vão sair pela zona medial, que é essa zona aqui, a gente pode chamar também de zona de verme, né? Área de verme. Sentido núcleo faringeal, que é esse núcleo aqui, esse maiorzinho. A conexão do espinocerebelo, as informações que vão vir, né, da medula espinhal. Travou. Nossa. Conseguiu? Eu posso tentar passar aqui. Peraí. Por favor. Eu vou tirar você, calma, só um segundo. Vou passar de uma vez, tá? Que aí você fala. Peraí. Pronto. Então, as informações que vão sair da medula, né, elas vão chegar pelo espinocerebelo. E na hora de sair, elas vão sair pela zona intermédia, que é essa zona amarela. E essas informações, elas estão atreladas à questão do tônus e da postura. O núcleo que corresponde a essa saída dessas informações é o fastígio globuloso, que são esses que estão aqui, circulados. E, por último, mas não menos importante, temos a conexão do cérebro-cerebelo. Então, essas informações, elas são oriundas, né, do córtex cerebral. E aí elas vão sair do córtex cerebelar, vão chegar, né, através do cerebelo, por meio do cérebro-cerebelo, e vão sair pela zona lateral, através do núcleo denteado. Essas informações estão relacionadas à motricidade fina e aprendizagem motora. Pode passar. Obrigado. Então, recapitulando de novo, a gente saiu agora do cerebelo, a gente deu uma explanada geral, e vamos entrar agora no diencéfalo, que também faz parte do sistema nervoso, né, do encéfalo, como o cerebelo, mas que está relacionado ao cérebro, mais especificamente ao diencéfalo.
Na embriologia, o diencéfalo, ele se encontra no prosencéfalo, né, que futuramente vai dar origem à sua estrutura, bem como a estrutura do telencéfalo. Pode passar. E aqui, para localizar, a gente pode ver que o diencéfalo ele fica entre o telencéfalo e o tronco encefálico, mais precisamente entre o telencéfalo e o mesencéfalo, que é essa região preta aqui, cinza. Vocês estão vendo? Só para localizar onde fica. Pode passar, por favor. Não dá para se falar do diencéfalo sem falar sobre o terceiro ventrículo. Então, ele é fundamental até mesmo para poder localizar as partes, né, das estruturas que compõem o diencéfalo. Então, como vocês podem ver, é toda essa cavidade que está destacada em um azul bem clarinho. Pode, por favor, passar, por favor. Então, como eu falei, o diencéfalo ele é composto pelo tálamo, pelo hipotálamo e pelo epitálamo. E pelo subtálamo, que está diretamente relacionado com a estrutura do terceiro ventrículo. Pode passar, por favor. Então, a gente vai ver aqui hipotálamo, o subtálamo, o epitálamo e o tálamo. Agora eu vou passar a palavra para Ana e ela vai apresentar de forma mais específica para vocês as estruturas e as funções do diencéfalo. Tá, o som tá bom, gente? Sim. Beleza. Então, agora falando especificamente das estruturas, só fazendo uma ressalva que nesse espaço não dá para detalhar todas as estruturas do diencéfalo, mas a gente vai falar de forma geral das que são mais significativas nesse processo, né? No caso aqui agora do epitálamo, a gente vê o limite dele. É o sulco hipotalâmico, que fica nessa região aqui. O subtálamo, como o Bruno falou, fica localizado no mesencéfalo. Esse aqui é um corte sagital, seria nesse sentido assim, como vê aqui no desenho. Só que não dá para ver o subtálamo nesse corte, só se fosse um corte coronal, que é um corte assim, nesse sentido. E também tem relacionado aqui com a lâmina terminal, aparece aqui na frente, e também com a parte do mesencéfalo em si. Esses seriam os limites que definem o hipotálamo. O hipotálamo é constituído por 4 estruturas principais, que são os corpos mamilares, que estão aqui. O quiasma óptico, o tubo ercinéreo, que é essa parte daqui, que vai ligar o hipotálamo também, a partir do infundíbulo com a hipófise. Que a hipófise é responsável pela liberação de hormônios, toda essa parte do sistema endócrino. Então, a gente consegue ver uma íntima relação, tanto do hipotálamo com a hipófise, quanto nesse caso aqui, com as outras estruturas também. Os núcleos, só para ilustração mesmo, a gente mostra que é composto por vários núcleos, que seriam corpos neuronais. Nesse caso, não tem espaço para falar de todos, mas os principais a gente vai detalhar um pouco em relação às funções também. Então, a gente consegue ver aqui o supraóptico, o paraventricular, que estão relacionados com a liberação hormonal, por exemplo, o mamilar, o núcleo tuberal, enfim. E das conexões agora, especificamente. No caso do hipotálamo, ele tem uma íntima relação com o sistema límbico, que é o sistema relacionado com o comportamento e a memória. A gente consegue ver aqui nessa imagem o hipotálamo, que ficaria mais ou menos aqui nessa região, que dá para ver o corpo mamilar, e ele está relacionado aqui com o hipocampo, também a partir do fórnix, né, que a gente vê aqui, o fórnix está se ligando ao corpo mamilar, e também com a amígdala. E também com o septo. Essas estruturas elas são importantes no caso do hipocampo para a aprendizagem, a memória, também a mediação de agressão e raiva, e a amígdala do sistema nervoso autônomo, que é o caso do sistema simpático e parasimpático, por exemplo, do simpático, que é o luta e fuga. Então, no caso de respostas neuronais relacionadas à dilatação da pupila, o aumento da frequência cardíaca, tudo estão intimamente relacionado justamente com o hipotálamo. E na área septal, que seria o centro do prazer, e para mostrar a importância que essa estrutura tem, apesar de ser o pequeno tamanho, tem com a questão emocional. Um ponto muito importante que é a conexão visceral. O hipotálamo ele tem vias aferentes que vão levar informações aqui, por exemplo, a gente consegue ver
das vísceras e uma conexão com o trato solitário, que está relacionado com a área de gustação da língua, né? A gente vê, então, que ele tem um papel importante na questão da sensibilidade geral, que é a sensibilidade dos órgãos internos de forma mais ampliada e especial, que seria a gustação mesmo. A gente consegue ver aqui, no caso do glossofaríngeo, ele vai se articular também junto com o facial, aqui no núcleo do trato solitário, e a partir dele vai levar essas aferências aqui para a parte do hipotálamo. E também, no caso das conexões aferentes, tem o controle do sistema nervoso autônomo, que eu tinha falado, que pode ser a partir tanto de conexões diretas dos núcleos talâmicos com o tronco encefálico e com a parte da medula espinal, quanto indiretas, que seria a formação reticular. A gente consegue ver aqui nessa estrutura, a gente vê que, nesse caso daqui, o hipotálamo ele estaria relacionado com o centro, por exemplo, do controle da bexiga urinária, do centro respiratório também, articulado com essas estruturas. A formação reticular ela é muito importante, porque ela está relacionada com sono e vigília. Então, a gente vê também que essa parte daqui localizada no tronco encefálico daria para ver mais em cortes transversais, assim, que dá para ver a formação reticular, e ela se articula aqui com a parte cortical, levando essa ativação do sistema, no caso da vigília. Então, uma inativação estaria relacionada com o sono, e o hipotálamo também tem um papel importante nessa questão. Outra conexão que é muito importante e é diferente seria no caso da hipófise. A conexão com a hipófise ela ocorre de duas formas diferentes, tanto no trato hipotalâmico e hipofisário, que a gente vê aqui o núcleo supraóptico do hipotálamo e o núcleo paraventricular, eles são responsáveis pela liberação de uma neurosecreção. Nesse caso, a gente consegue perceber que o neurônio também estaria articulado com a questão do sistema endócrino, que a neurosecreção seria a vasopressina e a ocitocina. A vasopressina também é conhecida como antidiurético, que leva a uma redução na eliminação de urina, e a ocitocina com a produção, no caso da amamentação, por exemplo. E esses núcleos que seriam responsáveis pela liberação, então eles vão estar produzindo essa neurosecreção, ela vem aqui pela hipotálamo hipofisária para a neurohipófise, e a partir disso ela vai para o sistema sanguíneo. Então, estaria diretamente relacionada com essa produção. E no caso também tem uma articulação com a adenohipófise, que é a parte anterior da hipófise, só que não seria uma produção direta hormonal, seria uma produção de substâncias no núcleo arqueado e nas áreas vizinhas. E é bem complexa essa articulação, ela produz substâncias que são liberadas aqui nesses capilares, que a gente consegue ver na parte da eminência mediana também e da haste infundibular. E a partir desses capilares, eles iriam pelo sistema porta das veias para a adenohipófise. Na adenohipófise, as substâncias elas podem inibir ou estimular a produção de hormônios, então ela estaria controlando justamente essa questão da hipófise, que antigamente, né, era trazido como a hipófise, a glândula mestra, assim, mas ela, na verdade, é regulada pelo hipotálamo, então tem uma questão muito importante. Dentre as funções dela, é o caso do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, justamente essa articulação, que vai estar intimamente relacionada com as funções dele, também com a inibição, com a ativação. E a questão também da temperatura corporal, porque no hipotálamo tem um centro de perda e de conservação do calor. E ele ajuda, por exemplo, no caso da vasodilatação, para que haja um aumento dos vasos sanguíneos, né, no calibre, e isso vai levar a uma perda de calor. Também, por exemplo, na vasoconstrição, que seria uma retenção do calor. E até mesmo com uma questão da ativação do córtex, porque essa questão do hipotálamo está relacionada também diretamente com o córtex e pode levar a comportamentos motivacionais, por exemplo, buscar um lugar sem a presença do sol, um lugar mais arejado, por exemplo, também para a pessoa beber água, estando intimamente, além da questão que não é muito bem controlada, né, essa parte da vasodilatação, a sudorese também, estando intimamente com uma questão mesmo dos comportamentos da pessoa. Ela também controla esse comportamento emocional, como eu tinha falado. A questão do equilíbrio hidrossalino e da pressão arterial, justamente no caso da vasopressina, relacionada com a liberação de urina. Então, por exemplo, quando tem a liberação da vasopressina, a pessoa vai menos ao banheiro, nesse caso, possivelmente por uma queda na pressão arterial ou uma quantidade menor mesmo, que isso faz com que ela retenha mais líquidos, e isso é muito importante também para a manutenção da pressão. E também a ingestão de alimentos, que ela está relacionada com o centro de controle da fome e da saciedade, o sistema endócrino e sono e vigília na parte da formação reticular também. Já o tálamo,
falando também em pontos específicos, né, da estrutura, dos núcleos, das relações que ele tem. É uma estrutura formada por substâncias, por duas massas de substância cinzenta que a gente vê aqui, e elas são unidas pela aderência intertalâmica. No caso aqui, que o Bruno tinha falado da importância do terceiro ventrículo, ele fica localizado bem aqui nesse espaço, entre os dois tálamos, e são estruturas realmente que estão muito próximas. E aqui a gente vê no tálamo o tubérculo anterior, aqui é o pulvinar do tálamo, o corpo geniculado medial, que está relacionado com a audição, e o corpo geniculado lateral, que está relacionado com a visão. A gente também vê aqui a lâmina medular interna, ela se divide aqui em formato de Y. Ela divide os núcleos anteriores dos núcleos laterais, da parte dos núcleos mediais, que a gente vê aqui, mais nessa parte relacionada com o terceiro ventrículo, que eu vou falar um pouco mais em relação às funções. Só para mostrar aqui num corte coronal, que seria esse corte aqui assim, dá para ver aqui também nesse esquema, mostrando que o tálamo ele está intimamente aqui próximo, né, ao terceiro ventrículo, e são aqui também relacionado, no caso aqui mostra a lâmina medular dele, e também aqui o ventrículo lateral, então ele está bem próximo a essa região. Nos núcleos dele a gente tem, também não falando de todos assim, mas de alguns dos principais, o núcleo anterior, a partir do núcleo reticular aqui, os corpos geniculado medial e lateral, que não necessariamente são considerados como núcleos, eles são mais uma mistura de substância cinzenta com substância branca. Também o núcleo ventro medial aqui, eu vou falar um pouco mais em relação às funções, eu acho que vai ficar um pouco mais específico. Na parte do núcleo anterior, que é esse daqui, ele está relacionado ao sistema límbico e à memória. A gente consegue ver aqui, no caso do sistema límbico também, com a questão do hipocampo, nessa articulação que ele tem. E na memória, o circuito de papéis, que é um circuito que vai estar também relacionado com a questão da consolidação da memória, e é muito importante também nessa parte do tálamo. O pulvinar, na parte posterior, né, a gente vê que ele está relacionado com a atenção seletiva, nesse caso daqui, nessa imagem dá para ver ele aqui, e os corpos geniculados, o medial está relacionado com o componente da via auditiva, e o lateral com a via visual, então a partir de conexões muito complexas, que tem, por exemplo, na retina, e também no sistema auditivo, eles vão estar ligados aqui nessa estrutura, e eles vão estar relacionados também com o córtex, levando esses impulsos. Na parte dos núcleos medianos, além dos núcleos intralaminares, tem outros núcleos também, mas eu acho que com enfoque nos intralaminares, eles estão relacionados com o sistema ativador reticular ascendente, também com a questão do sono e vigília. Então, é muito importante essa íntima relação entre eles, porque o tálamo está participando ativamente nessa regulação do sono e da vigília. A gente consegue ver aqui, né, o sistema ativador reticular ascendente, que é conhecido como SARA. Esses núcleos aqui, eles têm um enfoque muito especial, assim, por estarem relacionados com a parte esses dois aqui, com a parte da sensibilidade. Nos núcleos laterais, a gente consegue ver aqui nessa região. Esse daqui seria o núcleo posterolateral, está aqui também, está bem aqui. O posterolateral. E o posteromedial está aqui. Aí estariam relacionados com a sensibilidade. No posterolateral, relacionado ao lemnítico medial e espinal, que é a parte sensitiva do corpo, então ele recebe impulsos relacionados com a sensibilidade. E o posteromedial com as vias sensitivas da cabeça. Então, ele vai receber através do lemnítico trigeminal, no caso, seria por conta do próprio nervo trigêmeo, ele vai receber esses impulsos sensitivos e vai, a partir disso, já tem uma própria percepção consciente da dor aqui no tálamo, mas ele também vai estar articulado com o córtex, levando esses impulsos para a área cortical. E é importante salientar também a formação dos núcleos reticulares. Eles estão aqui, não mostram nesse desenho, mas eles estão aqui nessa parte anterior, e ele vai modular a atividade dos núcleos talâmicos. No caso, eles não estão ligados diretamente ao córtex, mas como eles regulam essa atividade dos núcleos do tálamo, eles têm um papel fundamental também na própria questão em si do funcionamento do tálamo. Nas relações tálamo-corticais, a gente vê que o tálamo é uma relé. Relé significa uma informação em a outra, então é como se ele fosse um ponto de parada, assim, por assim dizer, um ponto de ônibus. Os ônibus vão passando, que seriam as informações, e eles vão parando no tálamo, e a partir disso o tálamo ele vai funcionar não só como um distribuidor, mas ele também vai filtrar algumas informações, deixar algumas passar e deixar outras não. Nesse caso, ele está articulado, né, entre os receptores sensoriais e o córtex, com excesso da via olfativa, que tem um papel muito importante. E ele tem uma conexão recíproca que é feita através da cápsula interna, tanto com as áreas sensitivas
quanto com a área pré-frontal, que é relacionada com as funções cognitivas. Então, essa área pré-frontal é muito falada no caso também da questão mesmo da identidade, né, de quem nós somos, das nossas iniciativas, e ela é muito importante também nessa própria conexão que tem com o tálamo. Também a questão da sensibilidade nas funções. Os impulsos sensitivos, ele integra, ele modifica, que eu tinha falado, né, dos núcleos reticulares, e distribui esses impulsos para a área cortical. E os impulsos de dor, temperatura e tato, eles já são conscientes no tálamo. Então, caso haja uma lesão na área cortical que está relacionada com a sensibilidade, pode ser que esses impulsos estejam preservados, porque o tálamo pode estar preservado nessa lesão. E na via da motricidade, foi o próprio núcleo denteado também, né, que estava sendo falado, a via dentro-tálamo cortical. Então, também, além de todas essas questões, está relacionado também com a motricidade. Com o comportamento emocional da área pré-frontal, a memória no núcleo anterior e da ativação do córtex, tanto pela formação reticular quanto o SARA, nessa questão de sono e vigília. Então, quando há um estímulo da formação reticular, a pessoa fica desperta, e também no SARA a pessoa fica desperta quando esse sistema ele é ativado. Agora, falando do epitálamo especificamente, ele é formado por 3 estruturas principais, que é a comissura abenular, que fica aqui, o corpo pineal, que é a glândula pineal nesse caso, fica aqui nessa região, essa pequena bolinha aqui, e a comissura posterior, que é aqui. A parte principal do epitálamo seria a pineal, então a gente vai focar nisso, né? Que é uma glândula endócrina e ela é responsável pela produção da melatonina. A melatonina é um hormônio que vai dar, além de outras funções, relacionado com a questão do sono. Então, a pineal é uma glândula altamente vascularizada e os capilares são fenestrados. O que isso significa, né? Significa que os capilares, como se eles tivessem um espaçamento, entre aspas, assim, e eles permitem que haja uma troca, que a pineal perceba, por exemplo, a concentração de hormônio, enfim, ela tem uma comunicação direta com os vasos sanguíneos. Isso é importante porque a parte do sistema nervoso central ela é protegida, entre aspas, assim, por uma barreira chamada barreira hematoencefálica. E a glândula pineal, ela é uma dessas estruturas que tem na parte cortical, que não do sistema nervoso central, que não tem essa barreira. Então, é como se ela tivesse em contato direto com o sangue, e isso pode facilitar, por exemplo, alguma infecção e alguma outra consequência em relação a isso. E a inervação dela é feita por fibras simpáticas pós-ganglionares, que são ativadas na parte da noite. Então, durante o dia, a pineal está com uma baixa atividade e a liberação da melatonina é baixa, mas à noite tem uma alta atividade. Então, essas fibras simpáticas elas estão estimuladas e vão levar justamente a questão da produção da melatonina, que está relacionada com o sono. Dentre outras funções, né, a gente vê o caso da sincronização do ritmo de sono e vigília. Então, por exemplo, quando a pessoa viaja e muda o fuso horário do jet lag, tem alguns estudos e algumas pessoas fazem o mesmo uso da melatonina justamente para tentar conciliar essa questão do sono que está desregulada pela mudança do horário. Também participa na regulação da glicemia, como antioxidante e regulação do sistema imunitário. É interessante, o Machado ele traz a questão da atividade antigonadotrófica, mais especificamente em animais que hibernam. Então, durante a parte do escuro, com a estimulação da pineal, vai ter a produção da melatonina e ela estaria relacionada com uma redução na parte gonadotrófica, né, nas gônadas. E isso seria importante durante a hibernação do animal justamente para reduzir essa questão que não é tão necessária. E durante o dia, teria uma inibição da pineal e justamente teria essa atividade normal. E ele traz a questão até das meninas cegas, que teriam uma diferença justamente na questão da menstruação, por esse controle, mas não é tão incisivo assim em relação ao humano, né? E, por fim, o subtálamo, ele está aqui nessa parte, ele não tem uma relação direta com o terceiro ventrículo, ao contrário das outras estruturas, e só é possível visualizar no corte coronal. Então, a gente vê aqui no corte, fazendo esse corte assim, chama coronal a título de curiosidade, porque seria como se fosse uma coroa. Então, ele faz assim, e aí dá para ver o subtálamo aqui. E aqui, relacionado com o tálamo, o terceiro ventrículo, dá para ver que eles não estão relacionados. A posição dele, ele fica entre o diencéfalo e o mesencéfalo, então ele é como se estivesse nessa área de transição, né, das estruturas, o mesencéfalo estaria aqui embaixo, e ele não está relacionado, como eu havia dito, com o terceiro ventrículo.
Aqui ele, núcleo subtalâmico, essa estrutura bem feitinha aqui. Uma questão importante é que ele tem conexões recíprocas com o globo pálido, que são os núcleos, né, da parte do telencéfalo, e ajuda participa na regulação da atividade motora somática. Então, a partir dessa, a gente vê aqui ó, o globo pálido, em verde, e aqui o núcleo subtalâmico, está bem aqui em azulzinho. Então, eles são conectados e estariam relacionados justamente com a questão da motricidade. Só apresentando uma correlação clínica, uma síndrome talâmica ela pode ser decorrente de uma afecção ou de lesão de vaso. Então, caso haja algum comprometimento nos vasos dessa estrutura que acometam o tálamo, pode levar a esse quadro, e ele é caracterizado por uma drástica alteração da sensibilidade. No caso, é conhecida como dor central. Então, a pessoa sente uma dor em excesso, justamente também essa própria questão que o tálamo está articulado também com uma compreensão já da dor consciente, né? E uma lesão do núcleo subtalâmico, a gente viu como ele está relacionado com a motricidade somática, pode levar a um quadro conhecido como embolismo. Nesse caso, a pessoa tem movimentos bruscos e abruptos, geralmente em forma circular, sobretudo na extremidade proximal dos membros. Eu vou mostrar um pouquinho no vídeo para ver. Mas é mais frequente nas extremidades proximais. Aqui, por exemplo, os ombros, os distais seriam as mãos. E também a questão mais marcante assim, no membro superior, mas também tem no membro inferior. Aqui dá para ver, peraí. Só para ilustrar. Aqui, nesse caso, os movimentos a gente consegue ver que parece que formam um círculo, assim, né? Que está mexendo dessa forma na perna também, aqui dá para ver. Essas foram as referências, mas só antes de terminar, eu queria agradecer a Sofia, porque ela ajudou muito na parte da formatação do slide e na revisão final também. E falar que do esquema todo que ficou do slide, assim, foi muito graças a ela, assim. Obrigada, Sofia. Obrigada, Sofia. Então, gente, parabéns. Obrigada, Sofia, de início, né, já que vocês agradeceram. Obrigada, diretora de comunicação. E eu quero parabenizar a Ana, Bruno e Jussara pelo desafio, né, por terem aceito o desafio de fazer a aula interna. Eu acho que deve ter sido a primeira apresentação e vocês... Acho não, foi a primeira apresentação de vocês na Liga e vocês saíram muito bem. A aula estava muito boa. Eu espero que Beatriz e Isabela... Eu acho que eu não mencionei Isabela no início, eu só achei que era Ana Beatriz que tinha chegado. Então, Isabela, se sinta bem-vinda também, apesar de já estar no final. Espero que a aula tenha sido boa para vocês duas, em especial, já que vocês estão aqui hoje. E, dúvidas, gente? Comentários? Eu só queria reforçar uma coisa. Para as aulas, é um recado geral. Para a gente não esquecer de colocar os slides na sala do Google, para a gente ir mantendo e atualizando. E é isso, gente. Comentem. Dúvidas, comentários. Eu estou vendo aqui vários parabéns. É verdade. Não merecem menos. Eu só quero pedir desculpa pela internet, gente. Me pegou de surpresa. Mas deu, saiu. O importante é isso. Eu queria também aproveitar aqui para poder agradecer, além de Sofia, que foi tipo um amor, a Bruno também, porque eu estava com um pouco de dificuldade, enfim, eu solicitei a ajuda dele e prontamente ele se dispôs a me orientar, a me dar um norte aí. Então, valeu, Bruno. E Que liga fofa, gente. eu gostaria Não de é? ressaltar uma coisa, gente. Foi muito bom trabalhar, assim, sabe, em equipe, e principalmente, assim, Bruno veio de psicologia. Nossa, foi uma parceria tão maravilhosa. Eu fiquei muito surpresa. Foi bem legal para nossa. Que bom que a gente agora tem a oportunidade de 4 cursos, né, para diversificar. Acho que a ideia só rende nesse sentido. Gente, vocês querem dar 5 minutos? Acho que o pessoal que apresentou, Ana principalmente, né, que foi a última a apresentar. Ou já querem seguir direto? Gente. Ai, desculpa. Se puder dar uma... se puder dar uma pausa. Deu um chute aqui, os neurônios pifaram já. Pronto, daqui a 5 minutos a gente volta.